Oi gente, tudo bem? Esse é o canal Desenrola Essa História, eu sou a professora Tâmara. E o professor João. E hoje a gente vai falar da continuidade da nossa aula de historiografia. No início desse vídeo a gente queria agradecer, tá? Por vocês estarem seguindo e aí assistindo o nosso canal. Muito obrigada pela força. Nóis. A gente quer falar hoje sobre alguns pontos. Primeiro eu vou falar pra vocês a linha do tempo. A linha do tempo vai ser uma divisão histórica, certo? Ela é uma divisão da Europa Ocidental, certo? É uma visão que nós seguimos, mesmo estando nas Américas. É dessa maneira que nós dividimos a história. E a história ela é dividida em pré-história, certo? Que vai até o surgimento da escrita, mas aí a gente vai falar sobre isso. Depois nós temos Idade Antiga, que vai até a desagregação do Império Romano do Ocidente. Depois nós temos a Idade Média, que vai até a tomada, certo? De Constantinopla pelos turco-otomanos, tá? Depois nós temos a Idade Moderna, que acaba com a Revolução Francesa. E por fim nós temos a Idade Contemporânea, que nós estamos vivenciando ela hoje. Vai certo? aparecer a linha do tempo aí, tipo o Jequiti. Pá, você dá pausa e vê. Tá? Eu esqueci o que eu ia falar. A questão da linha do tempo, da questão da pré-história, de ser até surgir a história, a gente não utiliza mais. Inclusive, alguns materiais didáticos, eles não utilizam mais da pré-história. Então, o período do surgimento da humanidade, ele está incluso aí em Idade Antiga. Por que a gente dizer que é pré-história, que antes da história, pré-história, e a pré-história ela acaba quando começa a escrita? É um preconceito com povos árabes. Por exemplo, os Incas. Os Incas, eles não desenvolveram escritos, mas era um império super complexo, de uma rede de burocracia que comandavam os povos de outras regiões. E mesmo assim, eles não possuíam escrita. Eles tinham um sistema lá que se chamavam quipos, que eram uma espécie de nós em cordas que serviam para eles controlar os estoques de alimentos. Por isso que a gente não utiliza mais o termo pré-história. Mas como a gente tá fazendo uma aula que é para democratizar o ensino, pensando que as pessoas vão utilizar isso para estudar, inclusive pro Enem, muitas vezes caem essas questões em vestibulares, nas provas em geral, não pedindo para você saber onde é a pré-história, onde é a história, mas justamente para você entender o porquê que não se utiliza mais a pré-história, né? Em outra aula, nós vamos explicar para vocês como é que é essa divisão da pré-história, vamos ensinar direito. Além dessa questão da linha do tempo, que é essa divisão da história no modelo europeu ocidental, eu queria apresentar para vocês uma questão que nós temos em história que se chama rupturas e permanências. As rupturas, elas são quebras de alguns sistemas, de algumas coisas que enfim, existiram e agora elas não existem mais. E as permanências são aquilo que ficou. Por exemplo, nós rompemos com algumas coisas, a questão da ditadura militar aqui no Brasil. E nós rompemos com isso porque foi, enfim, uma ditadura, tá? Nós estamos vivendo hoje um modelo democrático, mas algumas coisas permaneceram, como por exemplo, o Brasil é um dos únicos países que tem uma polícia militar. E essa polícia militar, ela é fruto dessa ditadura. Então essas são as rupturas e as nossas permanências. As permanências também são algumas tradições, como por exemplo, nós fomos colonizados por Portugal e ainda seguimos a religiosidade, alguns hábitos dos nossos colonizadores. É importante entender que tudo isso que a gente está falando é história. E essa história ela vai gerar a construção de uma narrativa, que a gente já falou um pouco do que era na aula passada, né? Um conjunto de metodologias que vai criar uma forma de se explicar o que a gente está vivendo hoje, os processos históricos. O vídeo da aula passada a gente já está aí no nosso canal, mas a gente vai disponibilizar o link para vocês também. E essa narrativa ela vai ser utilizada como discurso, tá? O que seria discurso? É a imposição de ideias, de leis, de costumes, tá? E esse discurso vai gerar poder. E esse poder que vai exercer domínio sobre a população, principalmente da classe, vamos dizer assim, classe alta, no caso do Brasil, dos donos de terra, né? No caso do Brasil, os donos de terra por muito tempo, tá? Então a gente tem que ter em mente que a história ela é construída pela narrativa, certo? Que produz um discurso e esse discurso é poder. Isso é essencial. E pra gente acabar esse tema de historiografia, a gente tem que entender o que são momentos históricos ou períodos históricos de curta, média e longa duração. Curta duração é um processo, já está dizendo curto, por exemplo, a vida de um herói, tá? Sabe que a gente não analisa mais as histórias dos heróis, mas a vida de uma pessoa importante, por exemplo, Getúlio Vargas, tá? Ou se tem uma revolução que acontece ali, como a Revolução de 1817 em Pernambuco, que dura aproximadamente 3 meses. Processo curto que tem uma série de significações. Um processo médio é que dura mais ou menos algumas décadas, como por exemplo a ditadura militar que durou 21 anos no Brasil, tá? Que deixa um pouco mais de permanências na história. E um processo de longa duração é um processo
processos como a colonização no Brasil, a história do cristianismo, são processos que duram centenas de anos. Agora você pode me perguntar, João, tem um número exato? Não, isso vai depender da interpretação do historiador. Mas esses processos são importantes divididos assim para a gente estudar. O ser humano ele necessita de classificar e dividir a história e os conhecimentos para conseguir entender. A gente vai chegando no fim desse tema, historiografia. Novamente a gente queria muito agradecer a vocês que estão seguindo a gente, estão vendo os vídeos, compartilhando. Muito obrigado, tá, gente? Vamos juntos e esse é o canal Desenrola Essa História. Muito obrigada, minha gente. Por favor, continuem divulgando a gente. Coloquem os vídeos nos stories de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e mandem pros amiguinhos. Muito obrigada. E mais uma vez o seu canal Desenrola Essa História. Tchau, tchau e até a próxima aula.